Portugal pode não ser vasto em território, mas não é por isso que deixa de ter uma grande variedade de cidades e estádios onde se possa disputar uma supertaça. A primeira aproximação à competição, como a conhecemos hoje, ocorreu no longínquo ano de 1944, no Jamor, na inauguração do Estádio Nacional. 20 anos depois foi no Restelo, mas o que ninguém pensava mesmo era ver uma prova de futebol português ser decidida, por exemplo, em França. É sobre isso de que vamos falar no vídeo de hoje. Antes de mais, quero convidar-te a inscrever-te no canal para poderes receber todas as notificações. Dessa forma, já sabes que vais poder acompanhar o canal Malha Azul e Branca com conteúdos todas as semanas e ao mesmo tempo poderás participar ativamente no projeto Livestream Pedro Cardona, que vai para o ar de 15 em 15 dias. Por outro lado, acrescento que brevemente vai surgir um novo projeto no canal. Por isso, inscreve-te desde já se ainda não o fizeste e ativa as notificações. Se já o fizeste, deixa-me o teu like e o teu comentário porque vais com certeza ajudar o canal a crescer. A Supertaça Cândido de Oliveira é, já há muito tempo, a competição que dá o pontapé de saída numa nova temporada no futebol português, colocando frente a frente o campeão em título e o vencedor da última edição da taça. Mas nem sempre se disputou num só jogo. Desde que a prova surgiu oficialmente, com o mesmo nome que leva até hoje e até 2000, a Supertaça foi disputada a duas mãos, casa e fora, com o vencedor a surgir do resultado do agregado dos dois jogos. A situação que se levantava era como proceder em caso de empate, onde os critérios não admitiam regras de golos fora, nem prolongamento, nem sequer desempate por grandes penalidades, mas sim um terceiro jogo a ser disputado em campo neutro, que era a chamada finalíssima. Apesar de tudo, houve ainda edições em 4 jogos, como a edição de 84-85 relativa à época de 83-84. A finalíssima, contudo, acabou por ocorrer em 5 ocasiões. A edição de 91, que foi disputado em setembro de 92 entre Porto e Benfica, com uma grande polémica à mistura, com muita emoção, e com o Futebol Clube do Porto a levantar o troféu, numa noite em que Pinto da Costa ajoelhou, mas de emoção e não de derrota. A edição de 93 regressou novamente a Coimbra, com mais um duelo entre azuis e brancos, com muitos golos, muitas picardias, expulsões e novamente decidida através de pontapés de penalti a favor novamente dos Dragões. As duas edições seguintes, 94 e 95, foram as tais edições disputadas em Paris, que vou abordar já de seguida, e por último, a edição de 2000 conheceu a sua última finalíssima, outra vez em Coimbra, com o Sporting a levar a melhor sobre o Futebol Clube do Porto por 1-0. A partir do ano seguinte, esta competição passou a jogar-se em campo neutro, num só jogo, com o Sporting e o Leixões a darem o pontapé de saída. É conhecida como a Cidade de Luz ou até por Cidade do Amor, mas a verdade é que facilmente poderia ser a cidade do mundo, tal é a multiculturalidade que reina na capital francesa. Outro título que Paris poderia ter era o de segunda maior cidade portuguesa, como é frequentemente apelidada em tom de brincadeira. No meio de todas as nacionalidades representadas na cidade, a comunidade portuguesa é a maior e mais evidente devido a uma longa tradição de imigração, principalmente na década de 60. Hoje são mais, mas mesmo em 94 já havia mais de 500 mil de pessoas nascidas em Portugal a residir em França, um número que não está perto de representar a totalidade da comunidade lusa no país, mas que chega para justificar o interesse de ter um clássico do futebol português a ser disputado em Paris. Atualmente já não é estranho ver uma partida de competições internas do futebol ser disputada num país diferente. Num desporto cada vez mais governado por dinheiro
e interesses exteriores, começa a ser comum a disputa de jogos importantes longe de casa. Existe o interesse financeiro, claro, para além da possibilidade de publicitar a liga ou de dar a oportunidade a adeptos estrangeiros de ver jogos ao vivo, quando de outra maneira seria difícil. Ao início soou mal, mas com o tempo tornou-se um hábito. Pela natureza da competição, a Supertaça acaba por ser a prova mais adequada para esta ação e é isso que tem vindo a acontecer. Nas grandes ligas, só faltam duas converterem-se e talvez sejam as mais improváveis, devido à cultura futebolística inglesa e alemã. A Supercopa italiana já é disputada no estrangeiro desde 2009, quando o jogo anual passou a alternar entre a China, Catar e a Arábia Saudita, numa tentativa de valorizar a competição. Também em França a ideia surgiu no mesmo ano, e desde aí a competição já passou por vários continentes, tendo passado por países como o Canadá, os Estados Unidos da América, Marrocos, Gabão, Áustria e por 3 ocasiões na China. Em 2018 foi a vez da Espanha tentar valorizar a sua Supertaça, disputando-a em Tânger, Marrocos, antes de expandir a prova para a edição de 2019, que passou a ser uma Final Four na Arábia Saudita, a render 40 milhões de euros anualmente. Ainda assim, por mais sucesso que estas medidas tenham, Portugal terá estado sempre mais de uma década à frente. Foi a 17 de agosto de 94 que se jogou em Coimbra a finalíssima da Supertaça anterior, depois de um empate a 2 mãos entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, na edição de 93, que tinha ficado um ano sem decidir o vencedor. 7 dias depois, as duas equipas voltaram a encontrar-se para a primeira mão da nova edição do Troféu na Luz. Um golo de Vítor Paneira aos 75 minutos deu aos encarnados o empate, apenas 3 minutos depois do golo do Futebol Clube do Porto, que veio dos pés de Rui Filipe, ele que foi um dos 5 jogadores a serem expulsos no encontro. A segunda mão surgiu um mês mais tarde, mas não passaria dos 0-0, apesar do polémico golo anulado ao Benfica ao cair do pano. Com o resultado empatado, não havia alternativa senão disputar uma nova finalíssima, mas tão cedo não haveria oportunidade de jogar a partida decisiva devido ao calendário de uma época que já tinha começado. A busca por um campo neutro ficou encravada na possibilidade da finalíssima voltar a surgir já em cima da edição seguinte, algo que dificultava a operação, e foi aí que surgiu uma final no estrangeiro, como forma de angariar mais dinheiro, mas também satisfazer o desejo de milhares de portugueses que residiam ou residem fora do país. A logística ditava um jogo na Europa, enquanto que o público nas bancadas não deixava de ser uma necessidade, de maneira que estava decidido. A Supertaça Canto de Oliveira ia disputar-se em Paris. Havia a expectativa de dar a oportunidade ao grande número de imigrantes portugueses na capital francesa de ir ver um jogo das suas equipas favoritas, e daí surgiu a oficialização de uma finalíssima que seria disputada 9 meses depois do empate entre as duas equipas, fora então de Portugal. Foi então a 20 de junho de 95 que o clássico entre o Porto e o Benfica deu o pontapé de saída em Paris, perante bancadas lotadas de locais, dos quais a grande maioria eram residentes portugueses, que aderiram em força ao jogo disputado, de certa forma em sua honra. Após o jogo, ambas as equipas voltaram para Portugal, mas os Dragões traziam a bagagem mais pesada, pois foram eles que garantiram o troféu, depois de domingos paciência a apontar o único golo da partida no início da segunda parte. O ano seguinte surgiu para fazer uma pausa na hegemonia que os portistas começavam a ter na prova. Apenas 2 meses depois dos azuis e brancos voltarem de França, já estavam novamente a empatar 2 jogos a contar para esta prova, desta vez frente ao Sporting, o que significou a terceira finalíssima consecutiva. Em Alvalade registrou-se um nulo, sem golos, num jogo, digamos, pobre e sem grandes motivos de interesse, mas a segunda mão, muito mais interessante,
registou um empate nas Antas a 2 bolas, com o Atarrá e Domingos em grande destaque pela disputa da Supertaça. Como o sucesso do primeiro jogo em Paris foi de arromba, no ano seguinte voltou a acontecer. Porto e Sporting deslocaram-se ao Parque dos Príncipes a 30 de abril de 96 em mais um jogo que não deixou lugares livres no estádio. Em França não se verificou o equilíbrio dos encontros habitualmente disputados nesta prova. Os verde e brancos, comandados na altura por Otávio Machado, conquistaram a Supertaça com um expressivo 3-0 sobre a equipa de Bobby Robson, num jogo em que Ricardo Sapinto destacou-se com um bis na primeira parte, antes de Carlos Xavier fixar o resultado final através de um pontapé de penalti. Isto numa noite muito má para o Futebol Clube do Porto, a viver à sombra do praticamente bicampeonato nacional. Depois desse dia, nunca mais um jogo de futebol português foi jogado além fronteiras. A possibilidade da finalíssima é certo que também já não existe, mas não é de todo impossível que um dia a Supertaça Cândido de Oliveira, ou mesmo a Taça da Liga, voltem a encontrar-se por esse mundo fora. Mas com tanto estádio de grande categoria no país, com uma boa parte deles completamente subaproveitados, não me parece crível. Bom, e assim termino mais um vídeo do canal. Se gostaste deste vídeo, deixa-me aqui em baixo o teu like. Aproveita também a oportunidade para te inscreveres no canal, de forma a poderes seguir todas as semanas os conteúdos do canal Malha Azul e Branca. Eu vou regressar já na próxima segunda-feira com mais uma edição do Livestream Pedro Cardona. Um abraço e até lá.